Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do largo de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje vem nos fazer uma proposta. E qual é esta proposta da liturgia de hoje? Que nós deixemos que Jesus suba no nosso barco e nos encoraje para irmos para águas mais profundas, para nos lançarmos nos desafios da própria missão que o Senhor nos deu. E primeiramente, qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. E a partir do momento que Jesus subir no barco da nossa vida, nós precisamos deixar que Ele ocupe o seu lugar e nos conduza para águas mais profundas. E quais são estas águas? A missão que o Senhor nos deu enquanto batizados. Não é para irmos para águas mais profundas da nossa vontade, do nosso querer, das nossas desobediências, ou nos afundarmos no pecado, não. Primeiramente, existe um chamado à santidade de vida, para que nós possamos ir para águas mais profundas, precisamos permitir que Jesus suba no barco da nossa vida e nos conduza, assim como conduziu aqueles pescadores. O Senhor tem percebido que nossas redes estão voltando vazias de nossas pescas, e por isso Ele deseja que atendamos o seu pedido de avançarmos mar adentro e lançarmos nossas redes para a pesca. Mas, infelizmente, nós estamos acomodados. Esta pandemia, diante de toda a realidade de gravidade que ela traz,
tem criado uma geração, como que eu posso dizer? Diante desta realidade, da pandemia, muitos têm se acomodado. Uma geração acomodada. Quando nós olhamos para o início da pandemia, as pessoas, aquelas que se diziam católicas, buscavam com mais afinco a fé através das redes sociais, através dos meios de comunicação, mas com o passar do tempo, as coisas foram ficando diferentes. Por quê? Porque se acomodaram, esperaram as coisas cair do céu, ficaram prostradas em seus sofás. E com isso o pecado foi entrando, com isso as realidades mundanas foram entrando, e as pessoas foram se acomodando, e nunca se viu tamanho número de pessoas depressivas e ansiosas como nesses últimos 2 anos. Porque deixaram de confiar no Senhor, ou seja, tomaram o leme de seus barcos e buscaram viver segundo a sua vontade e o seu prazer. Mas para que nós possamos levantarmos desta letargia, nós precisamos deixar que o Senhor ocupe o lugar dele no nosso barco e nos conduza para águas mais profundas, assim como ele fez com Simão, assim como ele fez com Pedro. Esse é o pedido que a igreja vem fazendo há algum tempo e que ganhou notoriedade na conferência de Aparecida, lançarmos em águas mais profundas. A hora do desafio é esta, de sairmos da nossa comodidade e permitirmos que o Senhor ocupe o lugar dele na nossa vida. Veja, Pedro já tinha encontrado com Jesus, mas o episódio da pesca milagrosa marca um novo começo na vida de Pedro. Diante da pesca milagrosa, Pedro reconhece o Senhor e se reconhece pecador. Ele se prostra aos pés de Jesus e pede ao Senhor que o Senhor se afaste, porque ele é pecador. Veja, Pedro já conhecia Jesus. E nós também já conhecemos, pelo menos de ouvido. Porque uma grande maioria ainda precisa se encontrar com Cristo verdadeiramente, não somente através da escuta, mas através da experiência pessoal, assim como Pedro. Ao permitir que Jesus entrasse na sua barca e permitindo que o Senhor o levasse para águas mais profundas, ele fez uma pesca milagrosa. E ali o Senhor promete a ele que ele será pescador de homens a partir daquele momento. Veja, Pedro vacilou. Ele estava confiante, na sua realidade de pescador. Por isso ele passou a noite inteira, pescando, tentando, e nada conseguiu. Mas a partir do momento que as suas convicções caíram por terra e ele permitiu que o Senhor Jesus entrasse na sua vida, a sua pescaria se tornou uma pesca milagrosa. Por isso, quando o homem vacila nas suas convicções pessoais, aquelas que são mais firmes, aí fica criada a ocasião para que o Senhor possa transformá-lo em um homem novo e em uma mulher nova. Veja, meus amados irmãos, no espaço que é deixado livre por Pedro ao se reconhecer pecador, no calor da própria experiência com Deus, Deus age de uma forma milagrosa, o transformando em algo maior, em um pescador de homens. E esta experiência que eles tinham de pesca será essencial para que Pedro possa entender a sua missão como pastor da igreja, como o primeiro Papa. E assim para nós também, a partir do momento que nós reconhecermos os nossos pecados e permitirmos que o Senhor entre na nossa vida, Ele irá nos transformar.
as nossas convicções, os nossos desejos, até mesmo aquilo que são as nossas missões humanas, porque muitas vezes, diante do chamado de Deus, nós podemos confundir com um chamado humano, em relação ao desejo do poder, ao desejo do ter, assim como nós vemos em muitos casos. Os lobbies sendo formados dentro da igreja para combater outras realidades de fé, assim como ideologias que vão adentrando dentro da igreja e vão confundindo a cabeça do povo. E desta forma vai se havendo uma divisão, uma falta de unidade, e com isso a evangelização é corrompida. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos deixar que o Senhor entre na nossa vida e permitirmos que o Senhor nos leve a um encontro real e verdadeiro com Ele, assim como Pedro, para que nós possamos reconhecê-lo verdadeiramente como o Senhor da nossa história. Aí sim, a partir do momento que a nossa convicção cai por terra, o espaço para Deus, existe um espaço maior para Deus agir na nossa vida. Veja, Deus ele pode agir com o seu poder e se manifestar na nossa vida através da sua vontade, realizar a sua missão. Mas para que a missão de Deus se realize na nossa vida, nós precisamos deixar cair por terra a vontade humana e a vontade do demônio. E buscarmos escutar mais a voz de Deus, assim como Pedro fez. E tudo muda. A partir de então, inclusivamente dentro de nós e na nossa relação com Deus, porque nós vamos poder acolher melhor, nós vamos poder ouvir, nós vamos poder viver uma intimidade com Ele na oração e na entrega. Veja, meus amados irmãos, na extraordinária pesca, depois de uma noite de trabalho inútil, Pedro reconheceu os seus limites e reconheceu, sobretudo, o poder divino de Jesus. Por isso ele se prostra, quando ele reconhece verdadeiramente o Senhor como Filho de Deus, o Messias. E nós também precisamos nos render ao poder de Deus, a partir dos sinais que nós estamos tendo. Se já não bastasse todo o sofrimento que a pandemia tem gerado, em relação a tantas realidades, nós vemos as disputas de poder, as disputas em relação à cobiça, as disputas entre irmãos, as disputas de pastorais e de movimento. Por isso nós devemos deixar tudo isso cair por terra e buscarmos ouvir a voz de Deus. Tudo isso, todas as crises que a igreja foi passando ao longo do tempo, serviram para mostrar ao homem que somente pela vontade humana a evangelização não acontece, mas nós precisamos deixar que o próprio Espírito Santo adentre no nosso coração e nos conduza ao longo da nossa vida e da nossa missão. Veja, meus amados irmãos, a partir do momento que as convicções de Pedro caíram por terra, houve espaço para Deus trabalhar em seu coração. E quais são as convicções que hoje você traz? Quais são as ideologias que você aderiu? Quais foram os pensamentos filosóficos e teológicos que você tem aderido e que tem te afastado de Deus? Então permita que estas realidades caiam por terra para que Deus possa ocupar o lugar dele. Veja, a partir do momento que Pedro deu espaço para o Senhor agir na sua vida, Deus o invadiu. Sim, invadiu a sua vida. E ainda vai lhe dizer: Pedro, eu farei de vós pescadores de homens. Pedro se entregou sem medo e sem reservas ao Senhor. Tanto é que ele foi o primeiro papa, o primeiro pastor da igreja a conduzir o seu rebanho. Veja, meus amados irmãos, a humanidade está repleta e tomada por ideologias
sejam ideologias marxistas, gramscianas, ideologias de gênero e tantas outras ideologias, assim como nós vemos a confusão que está sendo feita na cabeça dos brasileiros e na cabeça da população mundial em relação à confusão, o que é direita, o que é esquerda, em relação a tantas realidades que vão tomando conta do ser humano e vão o afastando da verdade. Nós precisamos romper com essas ideologias humanas e buscarmos aquilo que é a vontade de Deus para nós. Primeiramente, que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. E a partir desta santidade de vida, buscarmos a unidade entre nós, para que a verdadeira evangelização aconteça. Veja, para o cristão, cada dia precisa ser um novo começo, a partir da palavra de Deus. Para o cristão católico, cada dia precisa ser um novo começo, a partir da palavra de Deus, acolhida num coração disponível, aberto à vontade de Deus, porque para que Deus bote fogo no mundo, Ele precisa simplesmente de um coração aberto e disponível para a sua vontade, assim como Pedro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.